Seu filho tem entre 0 e 1 ano? Então esse vídeo é para você. Hoje eu vou trazer algumas dicas de brincadeiras, atividades, materiais que vocês podem usar aí em casa para estimular principalmente a linguagem do seu bebê. É importante levar em consideração em qual fase do desenvolvimento o seu filho se encontra. Dos 0 aos 12 meses, a criança vai atingir diferentes marcos, pensando do ponto de vista motor. Então, as brincadeiras, atividades e estímulos precisam ser condizentes com as capacidades da criança de explorar o objeto, de manipulá-lo. Os bebês, de maneira geral, têm grande interesse por estímulos visuais e auditivos. Então, principalmente nessa fase em que as crianças ainda não conseguem permanecer sentadas, ainda não têm uma sustentação do corpo e ficam deitadas a maior parte do tempo, é interessante apresentar esse tipo de estímulo, né, para incentivar que a criança busque tanto o estímulo visual quanto a fonte sonora. É interessante fazer brincadeiras que a gente usa o próprio corpo da criança, então cócegas, carinhos, brincar de beijar o pé, e aí é legal que a gente observa que a criança muitas vezes pede por essa ação, né? A gente dá um beijinho, e aí a criança já oferece o pé pra gente dar outro beijinho. Então, são brincadeiras que a gente pode utilizar e que aí não necessita de um recurso físico específico, né? Um brinquedo, um objeto, um material. É muito interessante também fazer brincadeiras com sons, então fazer sons diferentes para despertar a atenção da criança ao som, né? Para estimular a parte da linguagem, então conversar muito com a criança, né? Durante a rotina, durante as atividades de vida diária, durante o banho. Bom, e quando a criança já adquiriu alguns marcos motores, como sentar, sustentar o corpo, começar a engatinhar, ficar de pé com e sem apoio. Nessa fase, elas têm um perfil um pouco mais explorador. Então, é interessante a gente oferecer objetos que permitam essa manipulação e que sejam condizentes com esses marcos motores que foram adquiridos, pensando tanto em membros superiores quanto membros inferiores. Paralelamente a essa fase, a criança está tendo erupção dentária, né? Então, os primeiros dentinhos estão surgindo e as crianças acabam tendo uma necessidade maior de levar os objetos à boca. Então, é interessante oferecer um mordedor, por exemplo. Brinquedos de encaixe são muito importantes nessa fase. E aí, durante a brincadeira, durante a manipulação deste objeto, a gente vai falando sobre as cores, sobre o nome, sobre os bichos, né, que podem estar ali representados no brinquedo. É interessante também a gente sempre narrar o que está acontecendo, né? Vocês estão numa situação de vida diária e um garfo cai, a colher cai no chão, ou mesmo um brinquedo, uma bola. Ixi, a colher caiu e agora? Ai, derramou tudo no chão. O que a gente vai fazer? Então é interessante ter essa troca com a criança, por mais que ela ainda não tenha condições de te responder de uma forma, né, tão equilibrada, mas é esse estímulo, né, esse estímulo verbal é que vai favorecer com que a criança adquira vocabulário, com que ela melhore, né, avance na linguagem compreensiva e para que ela tenha condições de desenvolver a linguagem expressiva. Vou deixar para vocês mais algumas ideias de brinquedos, brincadeiras que são indicados para essa faixa etária lá no nosso feed. Então corre lá, comenta, curte, compartilha e qualquer dúvida nós estamos à disposição. Obrigada!